Vamos lá, caras. Um tipo de aplicação de dilatação térmica em dispositivos tecnológicos faz uso da barra bimetálica. A barra bimetálica, caras, como o próprio nome já diz, é uma barra que possui dois metais, tá? Bi significa dois, metálica está relacionado a metal. Professor, como é que seria essa barra bimetálica? Imagina só que nós temos aqui uma barra de metal, só que a parte de cima dela é feita de um metal, que é esse metal azul aqui, e a parte de baixo é feita de outro metal. No caso, esse metal roxo aqui, tá? Então, nós temos esses dois metais aqui soldados um no outro. Por serem metais diferentes, eles possuem coeficientes de dilatação diferente. Então, eu vou ter aqui essa barra com coeficiente azul e essa barra com coeficiente de dilatação linear roxo. Tá ok? Pronto. Agora, nós aquecemos essa barra. Professor, quais são as formas de aquecer essa barra? Nós temos duas formas de aquecer essa barra. Ou simplesmente por meio de uma chama, que a gente vai injetar calor diretamente, ou como é feito na maioria dos casos de aplicações tecnológicas, onde nós temos barras bimetálicas, passando uma corrente elétrica por ele. Quando a gente passa uma corrente elétrica por um metal, ele esquenta, tá? Faz um teste aí, pega um bombril aí na sua casa e coloca ele em dois polos de uma pilha, vai passar uma corrente por ele e você vai ver que o bombril ele vai queimar. E como acontece com um fio, como acontece com os dispositivos eletrônicos, tá ok? O nome disso é efeito Joule. O efeito Joule faz com que a passagem da corrente produza calor, tá bom? Então vamos lá. Eu posso esquentar esse metal aqui dessas duas formas, ou injetando calor diretamente ou passando uma corrente elétrica por ele. Tá? Quando isso acontecer, a nossa barra ela vai dilatar. Tá? Só que se alfa azul for diferente, é o que sempre acontece, já que são metais diferentes, for diferente do alfa roxo, nós vamos ter dilatações diferentes. Ou seja, a dilatação do metal azul vai ser diferente da dilatação do metal roxo. Tá? Dilatações diferentes quer dizer crescimentos diferentes. Tá bom? Então, ó, colocando aqui em miúdos, aconteceria isso. A minha barra azul, vamos supor aqui que o alfa azul é maior do que o alfa roxo, ou seja, a barra azul vai dilatar mais do que a barra roxa. Então, vai ficar assim, ó. Olha aqui, a barra azul cresceu isso daqui. Deixa eu pintar ela para ficar mais bonitinha aqui. E a barra roxa cresceu menos. Olha só, ela cresceu só isso daqui, ó. Tá bom? Pronto. Professor, peraí. Se elas não tivessem soldadas, elas ficariam assim, na verdade? Só que como elas estão soldadas, não faz sentido que as pontas elas fiquem soltas, elas fiquem não juntas, na verdade? Então, o que é que vai acontecer na verdade? O que acontece, caras, quando elas dilatam, não é isso daqui, tá? O que vai acontecer é a barra entortar para o lado de menor dilatação, tá? Por quê? Esse cara aqui de cima ele vai crescer e esse cara aqui de baixo vai envergar a barra para que as pontas se mantenham sempre juntas. Afinal de contas, a barra está soldada. Então, na verdade, o que vai acontecer é isso daqui, ó. A barra vai entortar para baixo. Deixa eu fazer um desenho decente. Égua. Pronto, melhorou. Ó. E a outra barra do outro material aqui embaixo. Tá bom? Como essa barra aqui azul ela está mais em cima, ela é maior, tá? É como se fosse uma curva mais aberta. E como essa barra roxa ela está mais na parte inferior, ela é menor, então é como se fosse uma curva fechada. Ou seja, a barra que dilatou menos puxou a barra mais comprida para baixo,
fazendo a minha barra bimetálica entortar. Professor, isso quer dizer que ela entorta para o lado de menor dilatação? Ela entorta para o lado de menor dilatação. Ou seja, se acontecesse do alfa ser menor do que o alfa roxo, o alfa azul fosse menor que o alfa roxo, ia acontecer exatamente o contrário, tá? Você ia ter a nossa barra, na verdade, fazendo isso. Olha aqui. Tá? Ia ser uma barra bimetálica alegre. Pronto. Ó. Ah, professor, então a principal utilidade dela é fazer ela entortar. A principal utilidade dela é fazer ela entortar. E por que isso pode acontecer? Por causa disso aqui, cara. Ó. Quando você tem um circuito ligado por uma barra bimetálica, eu vou, por exemplo, aqui colocar um circuito elétrico, aqui eu tenho uma bateria, e aqui eu vou botar um circuito elétrico. Passando uma corrente por ele, essa barra vai esquentar. Tá? Essa barra esquentando, ela vai entortar. Ela entortando, o meu circuito ele pode simplesmente abrir. Olha só. Então, ó, essa ponta vai sair da outra parte do fio do circuito e o meu circuito desliga. Olha que bacana. Então, eu posso dar um limite de temperatura para o meu circuito. Então, ó, se passar dessa temperatura, como se fosse um disjuntor, né? Se passar dessa temperatura, o meu sistema ele fica superaquecido. Então, eu tenho que achar um dispositivo que não permita que passe mais corrente. E a barra bimetálica serve para isso, porque quando a gente chega a uma determinada temperatura, a gente vai ter um nível de dilatação que vai fazer ele entortar tanto que a ponta dele vai sair da ponta do circuito. Então nós vamos ter um desligamento do circuito, tá ok? Bacana, né? A aplicação da barra bimetálica.